Livro de Atos, capítulo 9, versículo 1. Atos, capítulo 9, versículo 1. O texto sagrado diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo a ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. E esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Amém. Altíssimo Deus, em nome de Jesus, eu oro, pedindo a Ti, Senhor, misericórdia e graça, porque eu tenho certeza, Deus, eu tenho certeza que a Tua palavra, agora lida, ela tem efeito transformador nos nossos corações. E Espírito Santo, eu te peço que mais uma vez o Senhor possa nos conduzir à profundidade da revelação da sua palavra. E esse texto bíblico, ó Deus, ele cria em nós, produza em nós, Deus, transformação, mudança, inspiração, esperança, em nome de Jesus. Que os meus irmãos que aqui estão, eu, Pai, todos nós, encontremos sentido, Pai, no Evangelho, sentido na vida, sentido na conversão, Pai. Em nome de Jesus. Espírito Santo, peço que o Senhor fale com a sua igreja, apesar das minhas fraquezas e fragilidades. Por favor, Senhor, usa a minha vida, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero nessa noite, mais uma vez, pregar sobre conversão. Nós acabamos de ler um texto que faz parte do início da formação da igreja cristã. E o início da formação, da constituição da igreja, é um início em que ela sofreu diversas perseguições. A igreja foi violentada porque os cristãos não eram aceitos pela religião da época. Então nós vemos no livro de Atos iniciar uma grande obra debaixo de grandes problemas. Iniciar uma grande obra em meio a grandes perseguições. E neste cenário de perseguição, de problemas, de dificuldade, a Bíblia vai registrar o surgimento de um homem determinado, autoritário, que movia-se sem compaixão alguma, um homem chamado Paulo. Este homem que hoje a igreja cristã
entende ser um dos grandes apóstolos, foi um homem cruel. Foi um homem sem compaixão. Paulo, a Bíblia diz que ele era da tribo de Benjamim, foi instruído em toda a lei dos judeus, estudou aos pés de Gamaliel, vinha de uma família de muita posse, uma família de respeito diante da sociedade. E tanto ele como a própria tradição vai dizer que este homem, Paulo, era um camarada zeloso demais em relação a tudo que ele fazia. Paulo, membro do partido dos fariseus, cidadão romano, homem que recebeu a autoridade de Roma, especificamente para perseguir os cristãos. Homem que detinha o voto para opinar sobre a morte ou a vida de um cristão preso. Paulo tinha em suas mãos a autoridade para dizer: eu voto na vida ou voto pela morte deste aí que está preso, deste crente aí. Então, para os cristãos, o nome Paulo ou Saulo, que é a mesma coisa, era um sinônimo de problema. O nome Paulo ou Saulo era um sinônimo de morte. O nome Paulo ou Saulo era um sinônimo de prisão. E aí eu vou pedir que você retorne então ao capítulo 7, por favor, versículo 59. E veja comigo a afirmação que o escritor Lucas, o médico amado, registra a respeito deste homem chamado apóstolo Paulo. Quem era este homem? A Bíblia vai dizer assim no capítulo 7, versículo 59. E apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz, dizendo: Senhor, não lhes imputes este pecado. E com estas palavras, adormeceu. Versículo 1 do capítulo 8. E Saulo consentia na sua morte. E naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. E alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Você consegue imaginar a presença de Paulo no ambiente cristão? O nome de Paulo no ambiente cristão era um nome que botava medo. Era um nome que traduzia prisão, destruição, que traduzia o encerramento da liberdade, o fim da liberdade, da vida de alguém. Então, a instrução que Paulo recebeu, a religião que Paulo estava inserido, era uma religião que impulsionava ele e os seus companheiros a perseguirem os cristãos. Paulo achava os cristãos injustos. Injustos porque ele acreditava que aquilo que eles estavam fazendo era um insulto e uma traição ao judaísmo. Paulo era sanguinário e não se cansava, nem se desviava
de cumprir a sua missão. Novamente, eu peço que você leia comigo agora o livro de Atos, só que no capítulo 26, no versículo 9, e veja este homem aqui. Veja o que ele era levado, conduzido a fazer, em nome da sua religião, em nome da sua crença, em nome das suas convicções. E ele diz assim, e aqui é o próprio Paulo falando de si mesmo. Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus o Nazareno. E assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra estes davam meu voto quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. E demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Veja o relato deste homem, do apóstolo, o maior dos pregadores do Novo Testamento, aquele que construiu pensamentos profundos e revelou, e teve a revelação do Cristo de uma forma profunda. A Bíblia está revelando quem ele era. Um homem difícil, um homem complicado. E aqui novamente eu imagino a cabeça deste povo. Eu imagino o pensamento deles, cultuando a Deus no domingo, mais ou menos às 19h40, como agora, cultuando a Deus com a sensação: será que Paulo vem aí? Será que Paulo vai enfiar os pés aqui, o pé na porta aí, vai derrubar tudo, ele e os seus guardas, os seus soldados, os seus companheiros, e vai arrebentar com tudo? Será que é hoje que a gente vai ser preso? E é interessante que essa sensação de perseguição, ela é experimentada em todas as épocas da história da igreja. A cada era da igreja cristã, surgiam perseguições que de alguma forma tentavam impedir o culto ao Senhor. Aí você diz: Fernando, isso não acontece nos nossos dias. Não acontece no Brasil, como acontece nos países muçulmanos, nos países que a religião é severa. Não acontece como acontece lá. Mas, mesmo assim, a igreja brasileira sofre algumas perseguições. Perseguições impostas em nós e, às vezes, por nós mesmos. Porque hoje a igreja brasileira, o desafio da igreja brasileira é competir com o entretenimento e com a necessidade que a própria igreja gerou de um evangelho que não é o evangelho. A igreja brasileira tenta competir e aí ela é perseguida, porque a igreja que funciona, a igreja que é correta, a igreja que está certa, é aquela igreja que atende às minhas necessidades, os meus objetivos e que me leva a uma vida plena e completa de conquistas. E aí esta é a nossa perseguição. Porque na verdade a vida não é assim. Como eu sempre digo, a gente ora ganha, a gente ora perde. Existem momentos que você sorri, mas existem momentos que você chora. Existem momentos que as coisas dão muito certo, mas existem momentos que as coisas dão muito errado. E aí a gente pergunta, bate pronto: será que eu estou na igreja certa? Será que eu estou na religião certa? Será que eu faço parte do ambiente certo? Será que eu estou tão
Que eu não estou equivocado onde eu estou frequentando? Então hoje nós temos, obviamente, ataques com roupagem diferente, mas a perseguição persiste até nos dias de hoje. Porque a gente às vezes é levado a explicar a nossa fé por aquilo que os outros fazem. Ou não é assim? Ah, você é um evangélico? Como às vezes alguém pergunta para mim, né? Quais são suas referências? E hoje eu não trabalho mais, secularmente. E aí fala-se que é pastor e a pessoa diz assim: pastor dá problema, hein? Evangélicos dá problema, hein? São mal pagadores. Evangélico dá problema, hein? São fofoqueiros. Você é evangélico? Lá na tua igreja tem briga direto? Você é evangélico? Mas lá na tua igreja o pessoal sai na mão, que nem aconteceu aqui na igreja que eu vi ali, uma gritaria, uma baixaria, veio polícia e tudo mais. O nosso desafio é lutar contra as perseguições que se vestem de uma forma diferente nos dias de hoje. O nosso desafio é propor que nós somos luz em meio à luz, sal em meio ao sal. Esse é o grande desafio. Lá no seu trabalho, você é envergonhado por aquilo que os outros vivem, não por aquilo que você vive. Lá no trabalho, você é acusado por aquilo que os outros falam, e não por aquilo que você fala. E o que é isso? É uma outra roupagem que a perseguição tem em relação à igreja brasileira, que não sofre com neguinho com espada na mão ou arma dizendo, nega Jesus. E aí você se omite para dizer o seguinte: eu não vou querer passar vergonha aqui não, então eu não vou dizer que eu sou crente, eu não vou dizer que eu sou evangélico, porque vou passar vergonha ali, o testemunho daquele safado ali. Enfim. Mas a gente precisa lembrar que mesmo em todas essas dificuldades, o Wagner já citou aqui um texto, no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 18. E o Evangelho de Mateus 16, 18 diz assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isso me faz pensar que toda forma de perseguição, de problemas ou de luta contra a igreja são formas que não prevalecem. Por mais que tentaram calar a igreja desde a sua fundação, aqui está a igreja no século 21. Por mais que tentaram calar a igreja nas cruzadas, nos tempos passados, com tanta coisa, tanta crueldade, o esfriamento da fé, a crise da religião, por mais que tentaram calar a igreja está aqui, o evangelho de Jesus está aqui, e hoje sendo propagado de todas as maneiras. De todas as maneiras, irmãos. Eu vou repetir, de todas as maneiras. Por que de todas, pastor? A briga de Lutero era justamente fazer com que a Bíblia chegasse na mão de todos. Todos pudessem ler a Bíblia e fazer uma leitura particular, pessoal, e ter contato direto com as Sagradas Escrituras. Hoje, você tem a Bíblia impressa, a Bíblia eletrônica, no celular, no tablet. Hoje você tem a Bíblia do surfista, que você pode estar na praia, lá na sua prancha. Está vendo você que surfa aí, meu irmão? E colocar a Bíblia na água e não molhar. Pastor, isso é inovação. Eu penso que Deus tem seus meios de fazer com que a sua mensagem seja transmitida a todas as pessoas. Hoje no SMS, você recebe lá a mensagem do bispo Valdomiro dizendo, Salmo 133, como e suave é que os irmãos vivam em união.
Hoje você coloca lá o teu celular, lá no Disque Oração, e você recebe diariamente uma mensagem do Silas Malafaia. Então hoje nós temos diversas maneiras de compartilhar as Sagradas Escrituras. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Mas voltando ao texto, capítulo 9, versículo 1 e 2, vai dizer assim: E Saulo então respirava ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. E dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, note bem que essa expressão do caminho é a forma com que os crentes eram identificados aqui nesse período, do caminho, assim homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Meus irmãos, Paulo, além de determinado, ele agora está amparado com toda a autoridade em sua missão de perseguir e prender os cristãos. Mas a partir deste episódio, do versículo 1 e do versículo 2, os próximos versos trarão para nós uma mudança significativa. A partir do versículo 3, a história da igreja vai mudar. Porque Deus vai inserir na igreja, no contexto da igreja, um dos homens mais brilhantes e destemidos depois da morte de Jesus Cristo. O próprio Senhor Jesus vai incluir no ambiente religioso, no cristianismo, um dos homens que mais contribuiu com a igreja, o apóstolo Paulo. Veja só o versículo 3, por favor. E seguindo ele, estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente, uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue, Saulo? Notemos que a voz está dizendo a Paulo: Saulo, Saulo, Saulo. Mas a pergunta que nós temos que fazer aqui é: esta perseguição não era sobre os convertidos, mas na aparição milagrosa, a voz está dizendo: Neilton, por que você me persegue, Saulo? Em que momento Saulo perseguiu a Jesus? Em que momento Saulo perseguiu a voz que estava falando a ele: por que me persegues? E diante desta pergunta, o texto vai responder assim, versículo 5. E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Como assim, pastor? Não eram os crentes que estavam sendo perseguidos? Não eram os convertidos que estavam sendo perseguidos? Não o próprio Jesus, mas os convertidos. E aqui eu penso, irmãos, em algo fantástico, que é o seguinte ponto: a relação de Jesus estabelecida com a sua igreja, ela não é uma relação distante, e sim uma relação de completa unidade. É uma relação de completa unidade. E esta relação, este modelo, é estabelecido desde a fundação do mundo. Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 21, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, eu em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste.
Jesus está revelando à igreja. Lucas, ao escrever isso, está dizendo à igreja: gente, nós, o Cristo, Deus, a Trindade, tudo que existe, nós compomos uma única coisa: nós estamos nele e ele em nós. Quando perseguiam a igreja, estavam perseguindo o Cristo que habita em nós, que está em nós, que mora em nós. O reino de Deus se manifestou. O reino de Deus se manifestou aos homens. Agora o reino de Deus faz parte e está inserido no próprio homem. Mas diante desta pergunta, Paulo está dizendo: quem és tu, Senhor? Quem és tu, Senhor? Quem és tu, Senhor? E aqui eu quero repetir o que eu disse na quinta-feira. Paulo teve uma experiência. A expressão experiência, ela significa mudança de perímetro. A palavra experiência significa mudar, deslocar o coração. Nesse momento, quando Paulo está dizendo: quem és tu, Senhor? Paulo está sendo deslocado, desmontado, desconstruído, porque a experiência mudou o seu coração de perímetro. Esta pergunta não apenas revela o próprio Paulo, sua fragilidade, como também aqui vai revelar a sua ignorância em relação à vida. E aqui nós temos que levar em consideração que a conversão, Samuel nos desmonta, e a conversão nos desconstrói. A conversão nos desmonta e a conversão nos desconstrói. Ou seja, a conversão, quando chega no teu coração, ela tem que desmontar e desconstruir o que você é. A conversão, quando chega aí dentro da tua vida, ela tem que desmontar e desconstruir quem você é. Aquilo que nós éramos maus, a nossa essência era má. A partir da conversão, nós somos desmontados, desconstruídos. A conversão tem que desmontar e desconstruir o que pensávamos, a maneira com que pensávamos. A conversão tem que desmontar, desconstruir a forma com que nós nos comportávamos diante da vida e diante do próximo. Nós não podemos mais manter os critérios sobre a vida levando em consideração o nosso egoísmo, a nossa individualidade, a nossa maneira falsa de enxergar o próximo. E aí eu penso que, se a minha conversão não me desmonta e não me desconstrói, eu também posso falar aqui nesta noite que talvez eu não sofri conversão. Se a minha conversão não penetra no fundo do meu coração, desconstruindo e mexendo o meu coração, deslocando o meu coração, se o que eu experimentei não foi uma experiência que deslocou o meu coração, me mudou de perímetro, eu tenho que perguntar se o que eu tenho na vida é uma conversão de fato. Porque vejamos que, do versículo 5 ao 9, o texto vai mostrar agora um Paulo desconstruído, um Paulo sem chão, um Paulo agora parece que ele entrou em parafuso, porque ele não entende mais nada.
Até porque ele não conseguia entender nada. Lembramos que Paulo, no capítulo 9, está a caminho de Damasco, com cartas em suas mãos para fazer o quê? Prender, capturar qualquer um dos que se intitulavam do caminho, quer seja homem ou mulher. Paulo está carregando debaixo do seu braço uma autorização para prender a muitos. No versículo 2 diz isso. Mas agora, os versículos 5 e diante, nós vamos ver que aquele homem que descia com autoridade para matar, agora ele é conduzido a uma nova situação, não para matar, mas para ser instruído. Veja lá, por favor, o versículo 5 ao versículo 9 do capítulo 9, perdão. Versículo 5 ao versículo 9. Alguma coisa aconteceu no seu coração. Aquela luz que ele viu, tirou o chão dele, desconstruiu a vida dele. Algo aconteceu no seu interior. E Paulo agora no verso 5, olha o que está acontecendo com ele. Olha a experiência que muda o coração de perímetro. E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou o Senhor Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade. Ele estava indo para a cidade para prender, aprisionar. Agora a voz que se revela que é Jesus, está dizendo a ele: levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz que falava em hebraico, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos nada podia ver, desconstruído, desmontado. E aí o texto vai dizer: e guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Guiando-no pela mão, levaram-no a Damasco. Mas ele não era um homem da autoridade, ele não era um homem que detinha o poder. Agora está aqui Paulo desconstruído, quebradinho. Alguém dizendo para ele: vai para aprender alguma coisa, vai para Damasco para aprender alguma coisa. Você não sabe chegar lá? Você não é o bom? Você não é o matador? Você não é o cruel? Você não é o que inspirava, incitava a perseguição? Agora deixa eu pegar na sua mão e te levar até onde você não consegue chegar. Deixa eu te levar até onde você não consegue ir. Deixa eu te conduzir até onde você não pode ir. Deixa eu te pegar pelas mãos e te conduzir a um lugar que você não consegue chegar. Você não tem capacidade. A tua instrução, o teu ensino, pouco importa quantos anos você passou aos pés de Gamaliel, pouco importa se você é zeloso ou não. Paulo, estou tirando o teu chão. Paulo, eu estou desconstruindo agora tudo que você aprendeu. Você não tem mais visão, Paulo. Deixa eu pegar na tua mão, deixa eu te levar agora. Deixa eu pegar na tua mão, deixa eu te levar até Damasco. Você não sabe aonde é, você não consegue chegar lá. Ah, meus irmãos, aquele que caminhava para entrar em Damasco como uma fúria vingativa, agora guiado pela mão, cego, impotente, como um menino caminhava, desconstruído na direção de Damasco. Quando nós nos convertemos a Cristo, nós nos matriculamos a uma vida diferente. Uma vida, em primeiro lugar, de aprendizado. Uma vida, em primeiro lugar, de aprendizado. A conversão desconstrói a tua vida. A conversão faz com que você
perca muitas coisas do seu passado. A conversão te leva a um aprendizado novo. A conversão te leva ao reconhecimento da sua própria condição, da sua realidade, da sua vida. Você se acha o quê? Você se achava o quê? Você se achava exatamente o quê? A conversão, ela vem desmontando e desconstruindo a forma com que você enxergava a vida. A conversão faz com que a gente entenda que somos dependentes um dos outros. O Evangelho de Cristo não é um evangelho que propõe uma vida independente. O Evangelho de Cristo, a sua proposta, é uma proposta de dependência espiritual, assim como também uma proposta de dependência relacional. Eu dependo do Cristo, eu dependo do Senhor, eu dependo de Deus, e eu dependo dos meus irmãos, eu dependo do próximo. Eu não sou suficiente, eu não sou uma ilha. Eu preciso de quem está do meu lado. Eu preciso de quem está coladinho a mim. Eu preciso das pessoas. Porque eu preciso das pessoas? Porque isso é reino de Deus. O reino de Deus não é uma relação somente com o Criador, mas o reino de Deus é uma relação com o Criador e com a sua criação. O reino de Deus é uma relação com o Criador e com a sua criação. Ah, pastor, mas isso é tão difícil. Porque cada um tem um jeito, cada um pensa de uma forma, cada um age de uma maneira. É claro, isso são pessoas. Isso é gente. Gente age de forma particular. Ah, mas eu não tolero certas coisas. O que você faz? Os outros têm que tolerar também? E a forma com que você age? Os outros têm que compreender e dizer amém, louvado seja o Senhor pela vida e pela atitude da minha irmã e do meu irmão, que age assim, né? Porque ele é quase um semi-arcanjo. Jesus, após revelar a Paulo, desconstruir todo o seu passado, desmontar o seu passado, a sua visão de vida, de mundo, ele vai dizer que nesta necessidade diária com a igreja, ele vai deixar muito claro: Paulo, levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que convém fazer. Pastor, mas não é só se ajoelhar lá no meu quarto que Deus revela tudo? Não é só me ajoelhar lá no meu quarto que Deus revela todas as coisas? Aí você vê o escritor aos Hebreus dizendo: olha, não deixei de congregar como é costume de muitos. Aí alguém logo pensa que a ideia de congregar é a ideia de estar na igreja. Mas congregar ali é a ideia de você comungar, compartilhar, estar com o próximo, se relacionar com aqueles da mesma fé. Congregar ali em Hebreus não tem nada a ver aqueles que deixam de ir para a igreja, mas aqueles que deixam de viver com o corpo de Cristo. Porque se nós aqui nos reunirmos na praça aqui de Ribeirão Pires, nós somos a igreja que estamos lá. Ou não? Você é a igreja. Então não deixei de congregar um com o outro, de compartilhar, de partilhar o pão.
Essa é a ideia bíblica, mas não, pastor, você está errado, porque eu entendo que a minha vida, do jeito que está, sem relacionamento, acaba o culto, eu vou embora, não dou nem a paz do Senhor para ninguém, para justamente não ter problema. Quanto menos pessoas eu conhecer, melhor para mim, pastor. Vai aí, ô Ilha, segue nessa sua vida aí, ô Todo-Poderoso, ô Toda-Poderosa, segue aí, segue aí. Aí alguém diz assim, as coisas estão tão difíceis. Você confia em quem? Ah, não, pastor, eu confio. Lá nos meus amigos que falam uma parte de besteira, eu tenho um lá que fala besteira, mas o cara é 10. Ele me aconselha a deixar meu marido, deixar minha esposa. Ele me aconselha a quebrar a cara mesmo do meu chefe. O cara entende o que eu penso. O cara propõe aquilo que está dentro do meu coração. As ideias dele estão alinhadas com as minhas ideias. Eu já disse isso aqui e vou repetir. Você não gosta de amigo verdadeiro porque fala muita verdade para você. Você não gosta de amigo crente porque a proposta dele é sempre coisas envolvidas com o cristianismo. E isso te faz mal. Ah, não, lógico, pastor, tem que ter um equilíbrio, né? Tem que saber equilibrar a coisa. Paulo, levanta-te, entra na cidade, onde vão te dizer o que convém fazer. O convertido é alguém que deixou de fazer o que desejava fazer e começou a fazer o que Jesus Cristo quer que ele faça. O convertido é alguém que deixou de fazer o que desejava fazer e começou a fazer o que Jesus Cristo quer que ele faça. Como que está essa relação de obediência na sua vida? Como que está essa relação de permitir Deus cumprir a sua vontade na sua vida? Meus irmãos, aqui eu encerro nessa noite, dizendo que se a conversão é uma experiência que desloca o coração, e se o meu coração não foi deslocado, se o Evangelho não causou em mim profundas mudanças, significa que eu ainda não provei da conversão. Talvez até hoje você se maravilhou com as experiências de quem está do seu lado. Talvez você diga assim, nossa, como é lá o fulano de tal, ele é uma nova pessoa. Ah lá, o Wilson, meu Deus, era uma coisa estranha. Sem Jesus era uma coisa sem forma. Sem Jesus ele não tinha valor algum. Ah lá, o Wilson, olhavam para ele e diziam, tadinho dele. Ó céus, ó vida na vida dele mesmo. Porque olha, aí ele se converte. Talvez você diga assim, mas como assim aí ele se converte? Eu posso falar um pouquinho, Wilson, de você? Olha que isso não é muito bom. Vem aqui, senão você vai estar falando comigo, porque eu vou estar pregando aqui, você daí. Vem aqui. Nunca fizemos isso, mas hoje vai ser bom. Vem aqui. Olha o jeitão dele, gente. Olha o jeitão dele. O nosso irmão Moleza. Ex-Moleza, né? Ex-Moleza. Tudo se fez novo, né? Eu posso falar desse camarada aqui? A gente tem convivido alguns meses juntos aqui, né, Wilson? Quando você chegou aqui na igreja, você estava aqui com seus 70 quilos. E hoje você está assim, com muita forma. Abençoa, Senhor, o fruto desse ventre, Pai.
é parceiro. Você acha que vai deixar minha esposa passar por isso? Tamo junto. E aí o Wilson, esse cidadão aqui de 1,90 m, se converte há uns 3 anos. Hoje ele está com 44 anos. O Wilson passou a maior parte da sua vida literalmente abandonado. Pai, mãe, 6 irmãos. A vida desse homem é uma vida em que a gente olha para ele e vê ele sorrindo e fala: esse cara tem muita coisa. Casou, vai ser pai agora da Mariana. A Mariana é parte dele agora. E aí ele se converte, tendo ficado, quantos anos? 20 anos na dependência química. 20 anos na dependência química. 20 anos com a sensação de que, de fato, a vida, de repente, não tinha sentido, porque aos 17 anos... Aos 15 anos, né? Minha mãe arrumou outro homem, deixou a gente só com meu pai, só que meu pai era dependente do álcool. E aí a gente ficou com meu pai aos 17, aí o resto me abandonou. Eu lembro que, até eu comentei uma lembrança que eu tinha, assim, que aí eu descobri onde eles estavam, né? Fui atrás, todo mundo reunido e tal. Falei, poxa vida, mas vocês deixaram eu, o cachorro, para trás e tal, né? O que eu faço para cuidar de um cachorro sozinho e tal? Eu falei, não, o cachorro a gente até pensou em levar, mas você não dava. Falei, por várias vezes eu tentei, né, ir atrás, mas não deu. E ali começou, né? Fui um jovem, né? Que uma lembrança também que eu tenho é que minha mãe, às vezes, meu pai se atrasava do trabalho, ali ia lá no campinho me buscar, e a gente saía correndo pelos bares da cidade tentando localizar meu pai, para ver qual bar que ele estava. E quando achava, aí a gente ficava passando em frente ao bar até ele ver minha mãe. E eu junto, né? Devia ter uns 7, 8 anos. Então, essa foi a criação que a gente teve. Até teve aula de lares destruídos, né? Onde teve o testemunho daquela moça. E a gente vai vivendo. E com isso eu adquiri o quê? Marcas pelo corpo de tentativa de suicídio, desamor, angústias, total desilusão com família, total desilusão de vida, total desilusão ao próximo, né? E você vai desenvolvendo amargura no teu coração. Outro dia eu não lembro com quem que eu estava conversando, jovens de hoje, a gente vê jovens acho que foi com a esposa do Renato, foi quando a gente estava indo para São Paulo, e a gente vê jovens desenvolvendo amarguras, e a gente olha para aqueles jovens, mas por que eles parecem um bicho? E a gente, às vezes, não consegue enxergar, porque a gente ao menos não tenta ter uma ótica de Deus quando a gente olha para o nosso próximo. E a gente não consegue entender que por trás de uma pessoa que fere, tem uma pessoa ferida. Aí a gente começa a olhar e falar, pô, mas eu fiz tudo, eu dei, que nem meu pai falava, tem arroz e feijão, tá bom. Mas não é. Cada tom de voz elevado que meu pai tinha com a minha mãe, eu lembro, de escutar um barulho, minha mãe correr, teu pai chegou, caiu, se machucou, chegava bêbado. Então, tudo isso foi sendo guardado no meu coração, e a minha experiência de vida era tudo aquilo que eu vivi e pude assistir dentro da minha casa. Eu tinha um irmão mais velho, que me socava às vezes, tirava sangue de mim, eu ia fazer o quê? Isso é irmão? Eu não quero. E a gente deu no que deu, não quero me alongar, que a pregação não é minha, mas a gente... E é isso, gente, e a gente foi virando, e aí você conhece a droga, né? Que o pecado, ele vem com uma aparência boa, você conhece a droga, o álcool, a prostituição, e isso
né? O pecado nunca vem sozinho, ele vem sempre em penca, né? Aí você começa a mentir, você começa a desenvolver coisas pelo próximo que você nunca imaginou que, né? Você próprio. E nessas eu fui, conheci a cocaína, conheci o álcool, né? Então, o meu estado normal era cheirado, eu tomava mais pinga do que água, né? E assim você vai desenvolvendo doenças, aí você entra na depressão e não se dá conta, você entra na maldade, você começa a ser uma pessoa mal, e você começa a ter uma ótica de vida de que tudo é mal, de que nada serve, você cada vez mais você vai descendo para o buraco, isso aconteceu comigo. E aos 41 anos já não aguentava mais, já não tinha mais expectativa nenhuma de vida, eu não queria família, porque um filho meu ia me ver como? Ele ia fazer a mesma coisa. Porque ainda assim eu tinha consciência que o meu filho é aquilo que eu ensino, ele vai ver em mim e vai reproduzir, né? Então eu, sinceramente, não tinha mais expectativa nenhuma de vida, não tinha mais esperança, não tinha mais nada. E não aguentava mais, o vazio vai aumentando, você vai de um lado, vai para o outro, procura biqueira nova, procura bar novo, procura amigo novo, procura situação nova, procura paixão nova, e o vazio vai aumentando. Aí aos 41 anos conheci, né, Jesus. Eu lembro que eu fui num grupo de oração na casa do tio Rui. Só essa parte, tem mais tempo? Fui na casa do tio Rui, é o irmão Rui daqui da irmã Cleusa. Lembro que a irmã auxiliadora estava lá também, acho que foi até ela que leu uma palavra. Eu fui por causa de outro rapaz, né? Como eu morava sozinho, eu não passava por esse problema. E o rapaz batia no pai e na mãe. Então a gente sempre acha que o outro está pior que a gente, né? A gente está uma maravilha. Nossos pecados, os meus pecados é tudo cor-de-rosa, né? O do outro é tudo preto, de cinza escuro para lá. Eu falei, não, o rapaz bate no pai e na mãe, ele precisa de Deus. Né? A gente conhece Deus daquele jeito. E aí eu fui na casa do tio Rui, cheguei lá, eu fui porque o rapaz falou assim, se você for, eu vou. Eu falei, não, então é para te ajudar, eu vou também. E cheguei no dia, o cara não foi. Aí eu, como, né, um cara que tem palavra, cheguei lá e falei, tio Rui, o neném não veio, né, o rapaz não veio. Quer que eu vou na casa dele buscar? Eu trago ele aqui, nem que for na marra. Aí o tio Rui falou assim, não, se ele não veio, tudo bem, já que você está aqui, entra, né. Eu falei, tá bom, entrei. Aí cheguei lá, o pessoal reunido, eles iam orar, né? Aí eu lembro que eu tinha me drogado na sexta, no sábado e no domingo. Então, na segunda, eu ainda estava sobre os efeitos, né? Aí eu lembro que o pessoal cantou, tal, aquela música, e já era o Espírito Santo, né? Aí aquela música, eu falei, rapaz, essa música não tem palavrão. É uma música bacana, né? Tá, o pessoal ali, e aquilo foi me tomando, passei mal, minha pressão, lembro que eu até tive que sentar, tal, porque estava, né, a legião era grande, então o negócio ali estava numa briga aqui. E aí eu lembro que, acho que foi a irmã, tenho quase certeza, que leu uma palavra na Bíblia, eu olhei para aquilo ali, nunca tive uma Bíblia em casa, nunca peguei numa Bíblia, não sabia o que era uma Bíblia. A irmã leu um versículo e falou, rapaz, ali está escrito coisa boa, tem algumas palavras ali que são boas, é legal. E aquilo foi, aí na hora, quem está enfermo, quem está com problema, numa necessidade, vamos orar um pelos outros. Falei, rapaz, aqui tem gente que ainda quer o bem do outro. E nisso foi me tocando, eu saí dali, já falei, rapaz, parece que tem uma coisa boa, parece que tem uma luz no fim do túnel, né? E aquilo foi o meu pontapé inicial. Aos 3 meses desci as águas, com 6 meses conheci a minha esposa, uma mulher de Deus. A minha vontade, irmãos, de seguir a vontade de Deus, aos poucos eu descobri que a Bíblia é a palavra de Deus, as vontades de Deus, são os mandamentos de Deus para a nossa vida. E eu falei assim, rapaz, eu tenho que seguir isso, se é a vontade dele, porque por minha conta não dá mais. É uma prova, 41 anos tentando do meu jeito, eu não consegui. Não deu, onde eu cheguei, olha o que aconteceu comigo, e daqui para frente, como é que vai ser? E lendo a palavra, para finalizar, lendo a palavra, Deus me abençoou com uma esposa, com uma nova família, está vindo uma herdeira aí, e é só isso que eu posso dizer, que
Eu olho para trás e falo, rapaz, mas quem foi que fez aquilo? Era eu. Quem foi que ia para aqueles lugares? Era eu. E hoje a gente percebe que não é só, às vezes a gente acha que pecado é só o que dá cadeia, e não é. Não existe pecadão nem pecadinho. Né? Eu conheci muita gente lá fora que está precisando ouvir a palavra de Deus. Né? Eu vi pessoas muito boas lá, fazendo coisas que até, né, é difícil acreditar que pessoas lá fora entreguem a mão do diabo, elas estejam fazendo aquilo que elas estão fazendo. E a gente, né, que meu irmão falou aqui, mostrou o vídeo, às vezes um mendigo divide o que tem. E a gente muitas vezes joga coisa fora, mas não pensa em dividir com o próximo. Então hoje eu só estou aqui porque teve pessoas que investiu no reino, pessoas que lá atrás pensaram que lá na frente poderia ter um Wilson, assim como vai ter muito mais Wilsons, né, que um dia vão estar aqui ouvindo a palavra, pessoas do outro lado do mundo, pessoas passando necessidade. Então eu glorifico a Deus por essas pessoas que, graças a elas, me fizeram com que eu estivesse aqui hoje. Amém. Deus seja louvado. Deus seja louvado. É mais ou menos nessa ideia, né? Dá a mão aqui, dá a mão aqui. E pegaram na mão do Wilson, cego, e o conduziram até a cidade. Entraram com ele lá dentro e começaram a ensinar a ele o que ele precisava aprender. Percebe a ideia de Paulo aqui? Percebe a ideia de Paulo aqui? Pegaram nas mãos dele. E assim até hoje, né, Wilson? Amém, glória a Deus. Ele tem uma porção de gente que o ajuda, que o discipula, que estende a mão. Ele está aqui com a gente semanalmente, na igreja. Ai, ai, quem és tu, Senhor? Deus abençoe, Wilson. Pode voltar para o teu lugar. A pergunta que eu encerro aqui dizendo é: o Evangelho precisa desconstruir valores na sua vida. O Evangelho precisa produzir mudanças profundas na sua vida. E você sai daqui nessa noite de que maneira? Você sai daqui dessa noite com que pensamento? Da mesma forma que você enxergava a vida antes de frequentar a igreja? Sabe por que às vezes a gente diz que o culto não é bom, que o culto não é legal, que o culto não foi bacana? É porque parece que o Evangelho só dá na nossa cara. Parece que o Evangelho só bate na gente, bate na gente, bate na gente, bate na gente. Eu não vou falar aqui, até porque o Wilson já pregou. Brincadeira, Wilson. Mas versículo 10 em diante, o capítulo 26 em diante, vai dizer que Paulo, ele se converte ao Senhor, e aí o texto bíblico diz que seria revelado a ele a razão da sua conversão. E alguém diz assim: ele se converteu para sofrer bastante. Ele se converteu para passar por muitas dificuldades. É o texto bíblico, não sou eu que estou dizendo. Mas grandes coisas serão reveladas para o apóstolo Paulo, e que é revelado a nós até hoje. Então eu encerro essa pregação, essa reflexão, levando você a uma oração nesse momento final. E nessa oração, a você se perguntar, olhar para dentro de si. Pastor Fernando, eu já tenho tantos anos de conversão, eu nasci na igreja, eu sempre digo isso, né? Eu me relaciono com esse negócio de igreja, com esse negócio de Cristo, há tanto tempo. Será que você tem coragem hoje, você que está na galeria me vendo aqui pelo telão, de repente não consegue me ver aqui no púlpito, mas pela imagem da televisão aqui, está me vendo, será que hoje você não pode voltar para a sua casa, ou aqui mesmo, ainda hoje, fazer a seguinte pergunta: meu Deus, eu sou diferente em quê? Dá para entender isso? Eu sou diferente, eu sou melhor em quê?
Em que área, Neilton? Em que área? Ah, não, pastor, eu já melhorei bastante. Ó, se o senhor me conhecesse, eu sei. O Espírito Santo sabe. Você melhorou em quê? Então, nessa oração, tenha coragem de dizer assim: Deus, eu tenho que ser melhor. Quem és tu, Senhor? Talvez hoje você está no caminho da vida, que é o caminho de Damasco, e uma luz resplandecente quer brilhar diante de você. E essa luz quer dizer a você: filho, por onde você anda, o que você vive, o que você está fazendo da sua vida. Sou eu que te dou a vida, mas o que você está fazendo com aquilo que eu estou te dando? Filho, filha. Quem sabe seja hoje o dia que você vai falar: Senhor, quem és tu, Senhor? Porque eu quero te seguir. Quem és tu, Senhor? Porque eu quero te seguir.